Rádio Bandeirantes. Eleições 2022. São 9h06 da manhã, nós estamos dando início hoje aqui na Rádio Bandeirantes a mais uma série de entrevistas com candidatos. Dessa vez nós vamos receber os candidatos ao Senado por São Paulo. O primeiro a comparecer aqui ao nosso estúdio para essa sabatina é o ex-secretário de Saúde aqui de São Paulo, Edson Aparecido, que ficou muito conhecido, né, do grande público, principalmente pela sua atuação frente às ações da Prefeitura durante a pandemia da Covid-19. Edson Aparecido, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio na Rádio Bandeirantes para essa conversa com os nossos ouvintes. Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro, bom dia, Thaís, bom dia, Sônia. Um prazer enorme voltar aqui a Bandeirantes, nesse momento onde a gente inicia praticamente a campanha eleitoral e poder esclarecer os nossos eleitores sobre a nossa história e as propostas que nós pretendemos defender durante a campanha e como senador em Brasília. A proposta de governo de um senador é diferente, né, do presidente da República, diferente do governador do estado, diferente até dos deputados. Afinal de contas, o senador está no meio ali, né? Ele tem o seu mandato por 8 anos, primeiro, que é uma coisa diferente dos outros políticos. Ele está no parlamento, assim como os deputados, mas é uma eleição majoritária, então ele concorre sozinho. Qual é a principal proposta que o senhor apresenta aí para defender o estado de São Paulo lá em Brasília, se for eleito senador da República? Olha, Pedro, nós vamos ter no próximo mandato, sem dúvida nenhuma, uma grande tarefa no Senado Federal, que é rediscutir o Pacto Federativo no país. A Constituição de 88 a 34 anos estabeleceu obrigações, estabeleceu desafios para os entes federados, né, estados, municípios e União, e também como financiar todas as ações do poder público na saúde, na educação, na infraestrutura do país, na segurança pública. Então é momento de se rever isso, porque não há a menor sombra de dúvida que 34 anos depois há uma defasagem muito grande do papel a ser exercido por cada um desses entes. Eu vou dar um exemplo muito específico para você. Quer dizer, nós temos aí, por exemplo, o financiamento público da saúde, que foi algo onde a gente trabalhou, sobretudo nesse último período aqui em São Paulo, na pandemia, né? Nós hoje, cada vez mais, temos o custo da saúde pública hoje sendo mantido por estados e por municípios. O município hoje, em média, gasta 25%, 30%, 35% dos seus recursos com a saúde, quando na Constituição de 88 estabeleceu que esse custo seria de 15%. Então, portanto, é muito importante que a gente faça essa discussão em Brasília, na discussão do novo Pacto Federativo, porque não há a menor sombra de dúvida que aí vai se poder corrigir uma série de deformações. Uma outra coisa importante que eu gostaria de salientar, para você ter uma ideia, São Paulo é 33% do PIB do país. 41% de tudo que se arrecada de imposto sai de São Paulo, né? São Paulo, ano passado, mandou para Brasília 716 bilhões de reais em impostos. Voltou para São Paulo 47 bilhões apenas. Então você imagine se nós tivéssemos um pouco mais esse retorno. Então, portanto, por isso que precisa ser refeito esse pacto. São Paulo seguramente não teria déficit na área habitacional, uma saúde seguramente de qualidade, enfim. Então, esse é um debate extremamente importante que os senadores vão ter que discutir, e o Senado, por São Paulo, sem dúvida nenhuma, vai ter que apontar e colocar o dedo na ferida dessa questão. Ou seja, nós lutarmos para que os recursos que saem de São Paulo fiquem uma maior parcela para o nosso estado. Hoje a entrevista aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes é com o ex-secretário de Saúde Edson Aparecido, candidato pelo MDB. O senhor saiu do PSDB agora para disputar essa eleição, não é? Já foi deputado estadual, foi deputado federal, teve vários cargos aqui na gestão estadual paulista. A pesquisa Datafolha que foi divulgada ontem, candidato, também tem aqui o quadro na corrida para o Senado. Márcio França, candidato do PSB, segundo essa pesquisa, teria hoje 30% dos votos. Marcos Pontes, do PL, 13%. Janaína Pascoal, do PRTB, 7%. Aldo Rebelo, do PDT, 4%. O senhor aparece na sequência com 3% das intenções de voto. Qual que é a sua estratégia nessa campanha, sendo que, pelo menos essa fotografia de momento, a situação é mais favorável ao candidato Márcio França, e essa aqui é uma eleição mais difícil para o Senado, porque apenas uma cadeira está em jogo, né?
Olha, a eleição, eu digo que na prática começou na sexta-feira com o início do horário eleitoral, né? Nós vamos ter um bom tempo de televisão onde vai ser possível colocar toda a minha experiência, seja no parlamento, e o parlamento é importante, essa experiência, né? E também no Poder Executivo, né? Eu trabalhei com o ministro Sérgio Mota quando nós privatizamos o setor de telecomunicações. Hoje a questão da telefonia celular é um grande avanço no país. São Paulo, o país tem uma das maiores plantas, né, de telefonia do mundo, né? Depois disso eu fui secretário de Desenvolvimento Metropolitano, secretário da Casa Civil, mas o que realmente o que foi mais importante para mim foi ter sido secretário, a melhor experiência foi ter sido secretário de Saúde junto com o Bruno Covas, aqui na cidade, junto com o prefeito Ricardo Nunes. Ali a gente pôde aprender muito, mostrar o quanto a experiência de você tirar as coisas do papel, de você efetivamente pegar o recurso e o orçamento do município e transformá-lo em questões práticas para atender a população. Eu acho que nós vamos poder, ao longo da campanha, mostrar isso tudo. E aí a população acho que vai ter melhores condições de, evidentemente, distinguir o que cada um, a experiência de cada um, né, o que cada um já fez na vida pública e aquilo que vai fazer. Acho que a eleição está apenas começando, né? Nós, quando iniciamos aqui o trabalho na Secretaria de Saúde, foi um desafio muito grande. Nós herdamos do PT e do Haddad uma situação na saúde muito difícil. Nós tínhamos mais de 700 mil pessoas esperando um exame, uma consulta e uma cirurgia na área de saúde. Tínhamos esqueletos de obra de saúde espalhados na cidade inteira. Por isso que o Bruno e eu fomos a Washington buscar um empréstimo internacional para que a gente pudesse colocar esses equipamentos para funcionar, que foram decisivos no processo da eleição. Vamos também comparar o trabalho que a gente fez durante a pandemia com um dos candidatos, que é ex-ministro de Ciência e Tecnologia, que durante a pandemia cortou os recursos de pesquisa no país, né? Essas comparações o eleitor vai poder fazer ao longo da eleição, né? Então acho que há tempo ainda, Thaís, de que a gente possa mostrar a nossa experiência, o que a gente fez, né? E evidentemente se nós temos ou não condições melhores do que os demais concorrentes de defender São Paulo nesse desafio que nós vamos ter pela frente, que é sobretudo fazer com que São Paulo tenha o devido peso no cenário federal, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista da divisão dos seus recursos. Candidato, Sônia Blota aqui, é um prazer recebê-lo no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. E eu gostaria de saber se o senhor é a favor da reforma administrativa ampla e da reforma tributária. Nós temos lideranças políticas falando em rever essas reformas, como a trabalhista, a previdência, entre outras. Qual que é a posição do senhor a respeito? Olha, Sônia, eu sou totalmente a favor, né? Acho que nós precisamos, sempre que se discutiu algum aspecto de reforma tributária no país, São Paulo perdeu. Aliás, é muito comum isso, né? Qualquer revisão legislativa ou qualquer nova lei que se discute em Brasília nessa matéria, invariavelmente São Paulo perde. Eu tenho dito, inclusive, Sônia, que São Paulo está deixando de ser a locomotiva do Brasil para ser o trem de carga. Para você ter uma ideia, os recursos que a União distribui no Fundo de Participação dos Estados é aproximadamente 105 bilhões. No Fundo de Participação dos Municípios, 115 bilhões. Ou seja, o que a gente manda para Brasília é quase 4 vezes mais do que a União distribui para todos os estados do país e para todos os 5 municípios do país. Quer dizer, então é uma diferença muito grande. Quer dizer, São Paulo, que aqui recebe brasileiros de todos os cantos do país, que vem aqui construir suas famílias, que vem aqui em busca de melhores condições de vida. Na pandemia nós vimos isso. A saúde pública e a saúde privada de São Paulo tratou pessoas do país inteiro. Então a discussão da reforma tributária é absolutamente imperativa para que a gente possa não só ter uma melhor divisão dos recursos, mas também saber de que maneira esses recursos que são distribuídos para estados e municípios, como ele está sendo aplicado. Ninguém é contra São Paulo ajudar o resto do país. Agora, a gente precisa saber como o dinheiro do paulista está sendo utilizado nesses locais. Para você ter uma ideia, Sônia, o governo federal utilizou recursos de São Paulo para incentivar empresas que estavam aqui instaladas para serem instaladas com benefícios em outros estados. Isso mudou essa guerra fiscal mudou a realidade desse estado? Não mudou.
Não mudou. O ano passado o país cresceu uma média de 1,5%, São Paulo cresceu 5%, né, na média. Então, a reforma tributária é absolutamente fundamental para racionalizar a cobrança dos impostos, mas sobretudo para que a gente tenha uma melhor divisão desse bolo de recursos que o país arrecada. Sob o ponto de vista administrativo, a mesma coisa. Cada vez mais, né, o serviço público precisa estar muito antenado com as necessidades do cidadão, né? A eficiência no retorno desses impostos para o cidadão, é evidente que cada vez mais nós precisamos ter máquinas enxutas e um retorno de serviços públicos de qualidade. Então, não há a menor sombra de dúvida. Acho que a gente tem aí duas reformas muito importantes que tem que se debruçar, não é fazer coisa pela metade. Não é aprovar uma lei e achar que fez uma reforma. É mergulhar a fundo naquilo que precisa ser mudado nessa estrutura do país para que o serviço público ganhe mais eficiência. Secretário Edson Aparecido, os dois principais candidatos à presidência da República estão prometendo na campanha que vão continuar com R$600 do Auxílio Brasil caso sejam eleitos. Lula e Bolsonaro têm batido nessa tecla. A pergunta que fica é como? Nós tivemos a peça orçamentária aprovada, R$405 destinados para o Auxílio Brasil. Não tem dinheiro em caixa para pagar o Auxílio Brasil dessa forma. Na visão do senhor, tem que reduzir o número de beneficiários do programa? Qual é a equação mais favorável para o país para que não haja endividamento e nós possamos cumprir essas promessas de campanha para quem mais precisa nesse momento que o país atravessa aí ainda com inflação e a retomada do crescimento? Pedro, a questão mais importante para o país é o país voltar a crescer. Né? É aí que a gente vai efetivamente solucionar os problemas mais sérios com essa população mais pobre, mais vulnerável que nós temos no país. O país ter crescido apenas 1,5% no último ano, né? Não há a menor sombra de dúvida. Você tem aí acumulado 14 milhões de pessoas desempregadas. O PT, quando saiu do governo, nós tínhamos 7,5 milhões de pessoas desempregadas. Depois veio a pandemia, toda a crise que nós tivemos, aí temos aí aproximadamente 14 milhões de pessoas desempregadas. Se você for medir aqui, por exemplo, um número muito importante na cidade de São Paulo, antes da pandemia nós tínhamos cerca de 24 mil pessoas morando nas ruas. Hoje são mais de 44 mil pessoas, né? E não é mais aquele morador de rua individual, isolado, são famílias inteiras que foram para a rua porque não tem mais como pagar aluguel, não tem emprego, não tem renda. Então o grande desafio é, sem dúvida nenhuma, o país ter estrutura, ter musculatura para voltar a crescer. Acho que essa é a questão central. E aí é fundamental, na minha forma de ver, pelo quadro que nós temos, né? Aí não é briga que vai resolver esse problema. É o país se debruçar, é o Congresso, são os governadores, é o presidente da República, todos eles legitimados por um processo eleitoral, sentar na mesa e discutir, ver como é que vai superar isso. Esse tipo de briga, de polarização, de radicalização que a gente tem, isso não vai ajudar o país. O senhor seria a favor de uma licença para abrir uma margem no orçamento, ter um endividamento para garantir os R$600 para os mais vulneráveis? Eu sou favorável, Pedro, que de forma emergencial, até que o país volte a ter uma estrutura de crescimento mais sólida, acho que é preciso manter esse auxílio. O candidato do MDB ao Senado, Edson Aparecido, conosco aqui na bancada do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Queria perguntar para o senhor o seguinte, candidato. O Senado Federal é o palco de representação dos estados no parlamento, não é? Tanto que cada estado tem 3 representantes, diferente da Câmara, que tem ali o número de representantes deputados proporcional, ou pelo menos mais ou menos proporcional ao eleitorado de cada estado. Eu estou colocando isso porque ali é de igual para igual. Quando a gente olha hoje para a bancada de senadores do estado de São Paulo, há uma questão política, e aqui eu não estou me referindo a nenhuma das pessoas, mas sim às circunstâncias. O senador José Serra, que enfrentou muitos problemas de saúde, teve licenças seguidas no exercício do mandato que termina agora. A senadora Mara Gabrilli, que também teve questões de saúde, especialmente durante a pandemia de Covid, e é uma pessoa que ingressa agora na política, ou seja, é novata. E o senador Major Olímpio, que foi eleito em 2018 e morreu vítima de Covid. Quem assumiu foi o suplente
diferente dele, o político Alexandre Luiz Giordano, empresário também. Ou seja, hoje a bancada de São Paulo não tem, em termos de representatividade, em termos de protagonismo no Senado, o peso que já teve em outros períodos. Como é que o senhor vê, como candidato ao Senado por São Paulo, o caminho para que São Paulo seja protagonista no Senado novamente? Olha, Thaís, realmente essa foi uma cadeira já ocupada por Franco Montoro, por Mário Covas, por Fernando Henrique, por José Serra, Luiz Nunes, enfim, Marta, né? Então realmente é uma cadeira que tem muito peso em Brasília. E como, sem dúvida nenhuma, uma verdadeira reforma política vai ter que rediscutir essa representação, seja dos estados, que é extremamente deformada, né? São Paulo tem 42 milhões de habitantes, né? O peso do voto dos 3 senadores nossos é igual aos 3 senadores que o Acre tem, né? Que o Acre tem. A mesma coisa na representação da Câmara Federal, né? A representação dos deputados não é um voto, um cidadão, não é. Né? Porque senão São Paulo seguramente teria que ter um número maior de representação. Acho que é uma cadeira extremamente importante. Nós vamos ter debates, né, na próxima legislatura muito importantes para São Paulo. Aqui nós já nos referimos a algumas delas: a reformulação da tabela SUS, o novo Pacto Federativo, a reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma política. Acho que a gente precisa realmente ter muito peso nessa discussão. E aí, acho que a representação do Senado, acho que a gente resume um pouco isso. Nós temos que ter um pouco essa experiência do parlamento. Eu já fui deputado estadual, deputado federal. O parlamento é o lugar que você convence ou é convencido, né, para que as coisas possam avançar, e ao mesmo tempo você ter a experiência na gestão pública, na administração, no executivo, para que você saiba exatamente como é que você aplica um orçamento, como é que se divide um orçamento, como é que se compõe um orçamento, né? Então, acho que a experiência ao longo da vida pública, na representação ao Senado, ela é diferenciada. Acho que realmente poder juntar uma experiência do executivo e no legislativo nos dá condição de fazer uma boa defesa dessa cadeira de São Paulo no Senado Federal. E fora, né, candidato, que são 8 anos, dá aí para fazer um trabalho bacana, né, e que o Brasil tem, enfim, vários assuntos que precisam ser melhorados, que precisam ser discutidos, como disse o senhor, precisam ser debatidos. O senhor que já traz a experiência da saúde consigo, o que o senhor diria a respeito da educação? O que o Senado pode fazer para melhorar a educação no país? Não só falando de São Paulo, porque agora é um colegiado, mas falando por estados. Olha, esse sem dúvida nenhuma é o grande desafio do país, né? Acho que o Brasil só vai dar um salto de qualidade no seu desenvolvimento se nós tivermos uma saúde, uma educação também que proporcione, né, não só às nossas crianças, mas sobretudo ao nosso jovem, uma capacitação para o mercado de trabalho. Por isso eu não tenho dúvida nenhuma que houve um avanço grande no ano passado, há 2 anos atrás, quando se permitiu exatamente a possibilidade do ensino secundário poder estar agregado, né, junto com o ensino profissional. Aqui em São Paulo nós temos avançado muito nisso, o governador Rodrigo Garcia, mas eu acho que a grande mudança no sistema educacional nosso, né, além de, evidentemente, darmos condições à União para que todos os municípios possam ofertar uma vaga de creche para as crianças. Aqui em São Paulo nós conseguimos isso no programa Nosso Mãe Paulistana. Hoje toda criança que nasce, ela já sabe a creche, a mãe já sabe a creche que vai colocá-la. Acho que isso é uma primeira questão para que a gente possa ter uma primeira infância com qualidade. E segundo, o ensino voltado para a questão profissional, o ensino profissionalizante, preparar o nosso jovem para o mercado de trabalho. Acho que esse é o grande salto que nós precisamos dar. Se você for pegar hoje o ensino médio normal, né, a falta de perspectiva para que esse estudante vá para o mercado de trabalho é gigantesca. É só você fazer a consulta em qualquer estado, em qualquer município, da expectativa que um estudante de ensino médio tem e o estudante de ensino médio que está no ensino profissionalizante. Acho que a grande prioridade que precisa se estabelecer para o país é o ensino voltado para o trabalho.
Candidato ao Senado pelo MDB aqui em São Paulo, Edson Aparecido foi o primeiro entrevistado dessa série que nós levamos ao ar a partir de agora aqui na Rádio Bandeirantes, também pela próxima semana. Secretário, obrigado por ter comparecido aqui no nosso estúdio para conversar um pouco com os nossos ouvintes sobre as suas propostas aí nessa candidatura para o Senado. Boa sorte e até uma próxima. Obrigado, Pedro. Obrigado, Thaís, Sônia. Espero ter esclarecido algumas questões. Acho que muito importante essas entrevistas que a Band está fazendo. Muito obrigado. E olha, a gente vai seguir a nossa série de entrevistas. Começamos hoje com o candidato Edson Aparecido. Na segunda-feira estará aqui o candidato ao Senado pelo PL, Marcos Pontes.